Gabriel de Jesus, boa noite. Você está na Europa, tá legal, Gabriel. Boa tarde aqui no Brasil, boa noite em algum lugar da Europa onde você estiver. Qual será a ofensiva de Israel contra o Hezbollah? Saraivada de mísseis mais potentes ou bomba nuclear? Não acredito, Gabriel, que na situação do Líbano, Israel cogite a utilização de armamento nuclear. Acredito que se essa situação se agravar, estrategicamente para Israel, o que Israel deve buscar é tornar a vida cotidiana do libanês difícil para que haja, de alguma forma, a tentativa de criar um ambiente de uma certa oposição ao Hezbollah dentro do Líbano, por parte de grupos que já são predispostos a essa oposição, como é o caso, por exemplo, dos falangistas cristãos. Já são predispostos, de alguma forma, a essa oposição. Então, se você cortar a luz, se você cortar água, se você cortar saneamento, se você cortar comunicação, aeroporto, porto, estrada, esse pessoal, teoricamente, na expectativa de Israel, poderia se insurgir contra o que eles poderiam considerar ser uma guerra do Hezbollah dentro do território libanês. Por outro lado, o Hezbollah também goza de muito apoio, além do segmento xiita, em segmentos cristãos, até em segmentos drusos, curdos, armênios, não que seja unânime, mas muitos partidos de outros grupos étnicos e religiosos suportam o Hezbollah no Líbano. Há, por exemplo, famosas cantoras cristãs, né, que fazem não só músicas, como apresentações, shows, concertos, em prol do Hezbollah, considerando o Hezbollah uma resistência nacional. Então, arma nuclear, se houver a utilização, espero que não, mas provavelmente o objetivo seria o Irã. O Líbano, eu não acredito que entre nessa equação. Paulo Chianetti, muito obrigado pelo presente com uma assinatura, forte abraço, obrigado pelo prestígio e confiança de sempre. O Hussein está dizendo aqui que a Corte Internacional condenou o Putin em 15 dias, já Israel... Veja, aí são duas coisas também, Hussein. Eu entendo, claro, que há uma disparidade entre a questão da utilização eventualmente política das organizações multilaterais, isso é inconteste, em função aí do predomínio de certos interesses ou de certos países, que não por coincidência geralmente são os maiores financiadores, mas por outro lado eu não vejo nenhuma correlação no conflito russo-ucraniano e no conflito israelo-palestino, ou israelo-iraniano, ou israelo-libanês, entendendo isso como Hezbollah, não é? Por quê? Porque, de certa forma, está cada dia mais claro que não há nenhum tipo de indisposição ou de animosidade da Rússia em relação a Israel. Existem muitos vínculos. Vínculos políticos, econômicos, tecnológicos, históricos, culturais. Então, há setores, inclusive, próximos ao poder na Rússia, que são extremamente vinculados a Israel, e não apenas por serem judeus, ou não, eventualmente, apenas por serem judeus e sionistas, mas por terem muitos negócios envolvidos, principalmente nos setores de energia, de mineração, nos setores químico, petroquímico, farmacêutico. Então não há essa correlação que tentaram criar politicamente, para gozo e fruição de grupos políticos aí a nível internacional, de que a Ucrânia e Israel estivessem ou estejam do mesmo lado. Isso é um erro. Muita gente o faz de maneira ingênua. E alguns o fazem como uma construção psicossocial, como uma engenharia psicossocial, porque pode colar, né? Até porque o que o Hussein está colocando aqui não é mentira. O Tribunal Internacional condena Putin por invadir a Ucrânia, mas se exime de condenações expressas no caso israelense. Poderia gerar uma imediata reação por analogia, no sentido de imaginar que Israel estivesse do mesmo lado, tá? Isso é uma questão teoricamente de lógica para alguns no primeiro momento, daqueles que condenaram Putin. Mas o governo do Netanyahu e o governo do Putin são extremamente próximos. Muito mais do que as pessoas imaginam aqui. Hussein Brasil, se cortar luz, água de Israel, desocupa em 20 dias. Aí acho que o Hussein está falando no sentido contrário, né? Dos ataques do Hezbollah contra a infraestrutura israelense. O que geraria, gente, como a sociedade israelense também está acostumada a um nível de fruição de um IDH muito superior, inclusive à população libanesa, principalmente as aldeias ao sul do Líbano, a população israelense certamente, se tiver sua infraestrutura afetada, se insurge contra o governo muito rapidamente. Então aí, o feitiço eventualmente pode virar contra o feiticeiro. Se Israel imagina
destruir a infraestrutura do Líbano, para provocar a reação de grupos sunitas na região de Trípoli, ligados à Turquia, de grupos cristãos ligados aos falangistas, que são opositores, inclusive à própria existência do Hezbollah, né? Vez ou outra existem até conflitos. Pode ser que, se o Hezbollah conseguir atingir a infraestrutura israelense, esses israelenses que estão muito mais acostumados com um padrão de vida muito mais confortável, também se insurjam contra seu governo, talvez até de forma mais célere, tá? Talvez até de forma mais célere. É uma coisa que precisa ser muito bem, muito bem observada. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Nesse momento, todas as fontes abertas de Telegram, todas as fontes abertas que estão, vamos dizer, observando de perto esse conflito no Oriente Médio, falam sobre a possibilidade de que haja uma deterioração que leve a um conflito regional no curtíssimo prazo. Agora, essa informação também chega por intermédio de fontes no governo francês. Além do Ministério de Relações Exteriores, há manifestações de autoridades ligadas à diplomacia francesa no Eliseu, dizendo que a França tenta, junto ao Líbano, até por uma questão, por uma injunção em função do aspecto cultural e tudo mais, de ser o Líbano um país onde a cultura francesa e, de certa forma, há tentáculos dessa cultura, dessa ligação em muitos setores, muito aceita, muito disseminada. E que o governo francês teria ouvido, segundo o que chega agora para nós, de autoridades libanesas e membros do parlamento libanês, que o fato de Israel estar irremediavelmente, não é, está intransigente quanto à questão da necessidade do Hezbollah migrar, principalmente suas forças especiais, para o norte do Litani, faz com que a guerra entre o Hezbollah e Israel seja absolutamente iminente, e aí já não é mais uma troca de mísseis meio que sob medida em relação a tomar, vamos dizer, um certo cuidado em relação às retaliações, réplicas e tréplicas, mas aí seria uma guerra generalizada, e essa guerra generalizada no sul do Líbano, ela pode sim levar a uma deterioração com rápido envolvimento direto do Irã, que me parece ser hoje o objetivo de grupos mais radicalizados em Israel, e o governo iraniano, com o exercício da paciência estratégica, vamos chamar assim, me parece muito disposto, né, de alguma forma, exercer toda a contenção possível para que uma guerra não atinja seu território. Essa é a minha percepção nesse momento.